Era a tarde de 29 de novembro de 2014. Em Santa Croce Camerina, província italiana da Sicília, o frio começava a tomar conta da cidade e o inverno se aproximava silenciosamente. Dentro de uma casa comum, um homem de 65 anos assistia à televisão ao lado da esposa, Horácio Fidoni. Até que uma notícia interrompe tudo. Um menino de apenas 8 anos havia desaparecido. Loris Estival. A própria mãe relatava o sumiço. A esposa de Horácio sugeriu que ele ajudasse nas buscas. Afinal, suas habilidades como caçador poderiam fazer a diferença. Ele concordou, sem imaginar o que estava prestes a encontrar. Horácio seguiu para uma área abandonada, nos arredores da cidade, até que chegou a uma ravina, ao lado de um antigo moinho, e foi ali que tudo mudou. O que ele viu tirou seu fôlego. O menino estava morto. Quem seria capaz de fazer algo assim com uma criança inocente? A resposta pode estar bem ali perto. Capítulo 1. A família perfeita ou uma ilusão. Era 2004, em Santa Croce Camerina. Uma pequena cidade onde, à primeira vista, nada parecia fora do lugar. Mas algumas histórias começam exatamente assim, silenciosas, quase invisíveis. Verônica Panarello vivia ali sob o mesmo teto que sua mãe, Carmela, e seus 5 irmãos. Mas o que deveria ser um lar era, na verdade, um campo de tensão constante. Discussões diárias, olhares carregados, palavras que machucavam mais do que qualquer silêncio. E por trás de tudo isso, havia algo ainda mais profundo. Verônica enfrentava uma depressão severa. Ela havia abandonado os estudos e, tentando seguir em frente, trabalhava como garçonete em um bar local. Mas foi nesse cenário aparentemente comum que algo mudou. Até que, de repente, alguém cruzou seu caminho. David Estival, 2 anos mais velho, presença marcante. E o que parecia improvável aconteceu rápido demais. Foi amor à primeira vista. Em questão de dias, eles já estavam juntos. E enquanto esse novo relacionamento florescia com intensidade, a relação entre Verônica e sua mãe se deteriorava ainda mais. O ambiente em casa tornou-se insuportável. E então, veio o convite que mudaria tudo. David a chamou para morar com ele e seus pais. E diferente do que Verônica estava acostumada, ela foi recebida de braços abertos, pela primeira vez em muito tempo. Parecia que ela tinha encontrado um lugar seguro. Em 18 de junho de 2006, nasceu Loris Andrea Estival, o primeiro filho do casal. A família crescia e, apesar das dificuldades, tudo parecia caminhar bem. David trabalhava como caminhoneiro, passava dias fora de casa, mas ainda assim, a estrutura familiar se mantinha. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. No ano seguinte, em 2007, eles oficializaram a relação com o casamento. E em 2010, mais um filho chegou. Diego. A família agora estava completa. E por alguns anos, tudo permaneceu em silêncio. Sem grandes conflitos. Sem sinais aparentes de problema. Loris crescia como uma criança exemplar. Feliz, inteligente, sempre com boas notas. Um dos melhores alunos da turma. Nas horas vagas, praticava karatê e, como qualquer criança, adorava passear na caminhonete do pai. Sua rotina era simples: acordar, ir para a escola, voltar para casa, brincar com o irmão, e todos os dias havia uma figura constante nesse trajeto. Verônica, era ela quem levava o filho para a escola. Todos os dias, sem exceção. Uma rotina comum, previsível, quase automática. Mas histórias assim costumam esconder algo nas entrelinhas, porque às vezes é justamente dentro da rotina mais comum que o inesperado se prepara para acontecer. Capítulo 2. O dia em que Loris desapareceu. Era 29 de novembro de 2014, mais um dia que começava como qualquer outro. Em Santa Croce Camerina,
Mas esse seria o dia em que tudo sairia do controle. Como de costume, Verônica seguiu sua rotina. Levou o filho para a escola e seguiu com seus compromissos. Horas depois, por volta do meio-dia, ela retorna ao instituto. Era o momento de buscar Loris, e foi ali que tudo começou a desmoronar. Ao chegar, recebeu uma notícia que nenhuma mãe está preparada para ouvir. Seu filho não havia comparecido à aula. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Segundo os professores, Loris Andrea Estival, de apenas 8 anos, nunca entrou no Instituto Psalmide, localizado na Via Fratelli Servi. Ninguém o viu, nenhum registro, nenhuma testemunha. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Sem perder tempo, Verônica corre até a delegacia. Com a voz trêmula, informa o desaparecimento do filho. Relata que naquela mesma manhã o deixou na escola, como fazia todos os dias. Mas algo não fechava. A polícia age rápido. As buscas começam imediatamente. Primeiro, pelas ruas do centro da cidade. Depois, expandindo para áreas mais afastadas. Cada minuto que passava, diminuía as chances de um final feliz. E então, às 16 horas, uma ligação muda tudo. Do outro lado da linha estava Horácio Fidoni, um morador local, aposentado, caçador amador. A voz dele carregava um peso difícil de ignorar. Ele disse ter encontrado o corpo de uma criança. O local, uma ravina próxima ao Molino Vecchio, nos arredores da cidade. Naquele momento, o pior cenário começava a se tornar real. A polícia se desloca imediatamente até o local. E Verônica, junto com David, é chamada para fazer o reconhecimento. Não houve dúvidas. Era Loris. Ele ainda vestia o uniforme escolar, mas havia algo profundamente perturbador. Suas calças estavam abaixadas. Pelo corpo, marcas de violência, arranhões, hematomas, ferimentos nos pulsos e uma fratura no crânio. Não era apenas um assassinato. Era algo ainda mais sombrio. Ela desabou. O choro, o desespero, o colapso de uma mãe diante do impensável. E diante da brutalidade da cena, os policiais chegaram a uma conclusão inicial. Tudo indicava um possível caso de abuso sexual. Mas o que aconteceu naquela manhã ainda precisava ser entendido. Verônica então reconstrói seus passos. Disse que levou Diego à creche, depois deixou Loris na escola. Em seguida, foi para sua aula de culinária. E mais tarde, foi buscar Loris. Mas, naquele momento, uma pergunta ecoava mais alto do que qualquer outra. O que realmente aconteceu com Loris naquela manhã, antes de ele sequer chegar à escola? Capítulo 3. A verdade chocante. Nos primeiros momentos da investigação, havia uma necessidade urgente de encontrar respostas. E, como em muitos casos, o foco inicial recaiu sobre quem encontrou o corpo. O caçador, Horácio Fidoni. Era cedo demais, rápido demais, preciso demais. Como ele conseguiu localizar o corpo em tão pouco tempo? Essa pergunta passou a ecoar entre os investigadores. Seu carro foi apreendido, revistado minuciosamente, cada detalhe analisado. Mas nada, nenhuma evidência, nenhuma ligação direta com o crime. Após horas de interrogatório, Horácio foi liberado. E naquele momento, a investigação precisava mudar de direção. Sem perder tempo, os investigadores recorreram a algo que não mente: as câmeras de segurança. As imagens ao redor da escola foram solicitadas. E quando começaram a analisá-las, veio o choque. Não pelo que viram, mas pelo que simplesmente não viram. Loris nunca chegou à escola naquele dia. Nenhuma imagem, nenhum registro, nenhum sinal de sua presença. Era a primeira grande quebra na versão apresentada por Verônica. Os investigadores então voltam à escola. Interrogam funcionários, professores
Todos confirmam a mesma coisa. Loris não compareceu às aulas. Mas havia um problema. Verônica insistia que havia deixado o filho ali naquela manhã. Quando confrontada com as imagens, ela apresentou uma explicação. Disse que havia estacionado o carro a cerca de 500 metros da escola e por isso não apareceu nas câmeras. Mas para os detetives, aquilo não fazia sentido. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. A mãe, agora, era a principal suspeita. No início de dezembro, uma nova peça entra no quebra-cabeça. As câmeras do quarteirão onde a família morava. E o que elas mostram é crucial. Às 8h15 da manhã, Verônica aparece colocando Diego e Loris dentro de seu Polo preto e saindo de casa. Até aí, tudo normal. Mas há um detalhe perturbador. O carro de Verônica nunca aparece nas câmeras próximas à escola. Ele simplesmente não chega lá. Enquanto isso, outra resposta aguardava nos bastidores. A autópsia e o resultado muda completamente o rumo do caso. Loris não morreu por um acidente, nem por um ataque aleatório. Ele foi assassinado. A causa da morte: asfixia por estrangulamento. O instrumento utilizado, compatível com abraçadeiras de cabos elétricos. A estimativa do horário da morte, entre 8 e 10 da manhã. Exatamente no período em que ele deveria estar na escola. Mas havia mais. Os peritos indicaram que a fratura no crânio e os ferimentos no pescoço podem ter ocorrido enquanto ele ainda estava vivo, embora inconsciente. Uma violência fria, calculada, cruel. E então, uma revelação que desmonta uma das hipóteses mais chocantes. Não houve abuso sexual. Aquilo que inicialmente parecia um crime ainda mais sombrio foi descartado. Mas isso não tornava o caso menos perturbador. Pelo contrário, tornava tudo ainda mais pessoal. No dia 9 de dezembro, a polícia toma uma decisão definitiva. Solicita a prisão preventiva da única suspeita, Verônica. Ela se declara inocente. Nega tudo. Mantém sua versão. Mas naquele ponto, as evidências começavam a contar outra história. E enquanto a investigação avançava, havia alguém que se recusava a acreditar no que estava diante dos olhos. David, o pai. Ele estava cético. Para ele, aquilo era impossível. Verônica, a mulher com quem construiu uma família, a mãe de seus filhos, jamais seria capaz de algo tão brutal. Ele a descrevia como uma mãe amorosa, dedicada, cuidadosa, alguém que nunca faria mal a uma criança, muito menos ao próprio filho. Mas então surge a pergunta que ninguém queria fazer. E se a pessoa que deveria proteger fosse exatamente quem mais escondia a verdade? Antes de continuar o vídeo, recomendo que, se você se interessa por esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Também curta os vídeos e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda terça, um caso internacional. E às quintas, casos nacionais. Capítulo 4. Versões mentirosas e uma revelação perturbadora. Foram 10 meses. 10 meses de interrogatórios exaustivos, de versões quebradas, de silêncio e de uma verdade que parecia sempre escapar. Até que, finalmente, Verônica disse que iria contar tudo. Mas o que veio a seguir não trouxe alívio. Trouxe ainda mais dúvidas. Segundo ela, na manhã de 29 de novembro, Loris teria saído do carro fazendo birra. Não queria ir para a escola. Diante da situação, Verônica decidiu deixá-lo sozinho em casa, até que ele se acalmasse. Levou Diego à creche e, quando voltou, encontrou uma cena terrível. Loris teria tirado a própria vida. Usando um cabo, ela afirmou que, em estado de choque, tomou uma decisão desesperada. Colocou o corpo do próprio filho no porta-malas e dirigiu até os arredores de Santa Croce Camerina. O motivo? Medo. Medo de que David descobrisse
e ficasse furioso por ela não ter cuidado do menino. Mas para os investigadores, aquilo não fazia sentido nenhum. As câmeras mostravam Loris entrando no carro. E então, pressionada, Verônica muda novamente sua versão. Agora, a história era outra. Disse que, enquanto lavava roupas, Loris brincava com abraçadeiras de nylon. Sozinho, ele teria colocado o objeto no próprio pescoço e, sem perceber, se estrangulado. Ela afirmou que ouviu os gritos. Correu para ajudar, mas já era tarde demais. E mais uma vez, veio a mesma decisão: ocultar o corpo, colocá-lo no carro, jogá-lo na ravina e esconder a mochila. Mas havia um problema que nenhuma versão conseguia apagar: as evidências. Os peritos eram claros, as marcas no corpo indicavam agressões. E mais, era difícil acreditar que uma criança teria força suficiente para provocar a própria asfixia daquela forma. Verônica permaneceu sob custódia, e mesmo com tudo apontando para ela, havia uma pergunta sem resposta. Por quê? Qual seria o motivo? O que levaria uma mãe a fazer algo assim? O silêncio se prolongou por meses, até 2015, quando, de repente, Verônica decide falar novamente. Mas dessa vez, a história ultrapassava qualquer limite. Ela afirmou que mantinha um caso secreto com o próprio sogro, Andrea Estival. Segundo seu relato, tudo teria começado meses antes, aproveitando as frequentes ausências de David, e naquela manhã, eles teriam se encontrado na cozinha, enquanto as crianças dormiam. Um momento íntimo, proibido, mas que teria sido interrompido da pior forma possível. Loris entrou e viu tudo. Horrorizado, ele correu para o quarto. Verônica foi atrás, tentando acalmá-lo, mas o menino não reagiu bem. Disse que contaria tudo ao pai. E foi aí que, segundo ela, tudo saiu do controle. Andrea, tomado pela raiva, teria começado a lutar com o garoto. Mandava que ele ficasse em silêncio, mas Loris resistia. Se agitava, se desesperava. Andrea então teria pedido que Verônica trouxesse algo para contê-lo. Ela disse que se recusou, mas naquele momento já não havia volta. O próprio Andrea teria pego uma abraçadeira e colocado no pescoço do menino. E ali, tudo terminou, segundo Verônica. Consumida pela culpa e pela vergonha, ela decidiu esconder o corpo. Colocou o filho no porta-malas e dirigiu até a área do antigo moinho. Durante o trajeto, 2 pessoas teriam cumprimentado Andrea. Testemunhas, provas, segundo ela, de que ele estava presente. Ao final do depoimento, Verônica pediu que essas pessoas fossem encontradas. Disse que poderiam confirmar sua versão e provar que ela apenas participou da ocultação do corpo. Mas havia outra pergunta inevitável: por que ela não contou isso antes? A resposta veio fria. Ela disse que tinha medo, que seu sogro era um homem perigoso e que temia que ele fizesse algo com seu outro filho, como forma de vingança. Mas Andrea negou tudo, cada palavra. Disse que Verônica havia inventado não só o crime, como também o suposto relacionamento entre eles, e apresentou um álibi sólido. No dia do crime, ele estava longe dali, com sua namorada. A mulher confirmou. Os registros telefônicos também foram analisados, e o resultado enfraquecia ainda mais a versão de Verônica. Poucas ligações entre os dois. Curtas, sem padrão suspeito. Mais uma história que não se sustentava. E com isso, Verônica perdeu tudo. O apoio da família, a confiança, qualquer resquício de credibilidade. David, agora, acreditava completamente na inocência do pai. Na véspera do julgamento, um novo golpe. Verônica foi processada por difamação. E, naquele ponto, a opinião pública já tinha um veredito. Esperavam que ela passasse o resto da vida na prisão. Mas a defesa tentou uma última estratégia:
Seu advogado alegou que Verônica sofria de transtorno de personalidade borderline e que tinha um longo histórico de problemas psiquiátricos, um passado marcado por dor e por tentativas de suicídio, 2, ainda na adolescência. Na primeira, ingeriu clorofórmio após uma briga na escola. Na segunda, tentou se enforcar em uma estufa. Aos 15 anos, foi internada em um hospital psiquiátrico em Ragusa. Dias depois, ligou para a mãe. Disse ter sido abusada por uma enfermeira enquanto estava sob efeito de medicamentos. Mas nunca houve comprovação. E para os investigadores, um padrão começava a surgir. Manipulação, versões que mudavam, histórias que se contradiziam. Os psiquiatras foram além. Elaboraram um relatório de 270 páginas. Conclusão: Verônica apresentava transtorno de personalidade narcisista. Tinha potencial para se tornar uma criminosa perigosa. E mais, não havia dúvidas de que poderia matar novamente. Mas havia algo ainda mais perturbador. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha plena consciência de seus atos. E então, diante de tudo isso, surge a pergunta final: quantas versões ainda existiam? E qual delas era a verdadeira? Capítulo 5. O julgamento da própria mãe. Outubro de 2016. Depois de anos de mentiras, versões conflitantes e uma investigação marcada por dúvidas, finalmente, o caso chegava ao tribunal. Verônica Panarello foi formalmente acusada de homicídio doloso e ocultação de cadáver. Mas mesmo diante de tudo, a defesa ainda tentava mudar o rumo da história. Seu advogado pediu que a acusação de homicídio fosse retirada. Queria que o julgamento se concentrasse apenas na ocultação do corpo. E insistia em um ponto: o verdadeiro assassino era Andréia. Mas dessa vez, a promotoria estava pronta e trouxe algo que mudaria completamente o cenário. Provas concretas. Registros que colocavam Verônica exatamente no local onde o corpo de Loris foi encontrado, entre 9h25 e 9h35 da manhã, no exato período em que o crime teria ocorrido. E, para os investigadores, o motivo era tão simples quanto perturbador. Loris não queria ir à escola naquele dia. Uma birra comum, algo que acontece todos os dias, em milhares de famílias. Mas naquela manhã, algo dentro de Verônica teria quebrado. Segundo a acusação, ela perdeu o controle, perdeu a paciência e, em um impulso, decidiu tirar a vida do próprio filho. Depois, veio a frieza. Colocou o corpo no porta-malas do carro, levou-o até os arredores de Santa Croce Camerina e então, um detalhe chocante: abaixou as calças do menino para simular um abuso sexual. Uma tentativa calculada de desviar a investigação. Mas não parou por aí. Para construir um álibi, foi até sua aula de culinária e, como se nada tivesse acontecido, encerrou a farsa indo buscá-lo na escola, como se ele ainda estivesse vivo. No momento da sentença, as palavras do juiz foram duras, diretas. Ele descreveu o crime como um ato impulsivo, decorrente da recusa da criança em ir à escola naquela manhã e de uma discussão com a mãe, cujo conteúdo é conhecido apenas pela ré. Segundo ele, o homicídio foi motivado por um impulso incontrolável, um momento de paixão. O juiz também abordou a saúde mental de Verônica. Com base nos laudos, mencionou o chamado filicídio por vingança, posteriormente associado à chamada síndrome de Medea. Apontou traços claros de personalidade desarmoniosa, instabilidade emocional, mas foi enfático. Ela não apresentava transtornos psicóticos. Não havia perda de consciência, nem distorção da realidade. Ou seja, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Segundo especialistas, seu transtorno narcisista e histriônico estava ligado a uma necessidade constante de atenção, possivelmente enraizada em uma infância difícil. E então, veio uma das partes mais contundentes da decisão. O juiz descartou completamente a versão envolvendo o sogro. Classificou a acusação contra Andréia como infundada, falsa
e baseada em um motivo vil, extremamente grave e chocante. E foi além. Descreveu a conduta de Verônica como deplorável, repetidamente mentirosa, caluniosa e manipuladora. Para o tribunal de revisão, chamá-la de assassina muito lúcida chegava a ser benevolente, porque, segundo eles, todas as evidências apontavam para uma única verdade. Foi ela, e somente ela, a autora de um dos crimes mais perturbadores que existem. O assassinato de um filho, sem piedade, sem remorso, e tudo o que veio depois, os álibis falsos, as versões contraditórias, as tentativas de culpar outros, as mentiras repetidas friamente, até mesmo diante do juiz, apenas reforçavam essa conclusão. No fim, a justiça foi aplicada. Verônica Panarello foi condenada a 30 anos de prisão, com 5 anos de liberdade condicional. E assim, o caso chegava ao seu desfecho, mas não ao seu fim, porque histórias como essa não terminam quando a sentença é dada. Elas permanecem, como um lembrete perturbador de que, às vezes, o maior perigo não está fora de casa. E talvez o mais assustador nessa história não seja apenas o crime em si, mas o que pode acontecer dentro da mente humana quando sentimentos negativos começam a tomar espaço. Raiva, frustração, impulsos que parecem pequenos no início, mas que, quando ignorados, podem crescer de forma silenciosa e perigosa. Existe um momento em que pedir ajuda deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Quando pensamentos ruins começam a se repetir, quando o controle parece escapar, quando a mente se torna um lugar turbulento, é aí que o alerta precisa acender. Procurar ajuda não é fraqueza, é responsabilidade. Porque quando isso não acontece, as consequências podem ser irreversíveis. E há algo que essa história também deixa muito claro: nenhum crime permanece escondido para sempre. A verdade pode até ser distorcida, adiada, encoberta por mentiras, mas ela sempre encontra um caminho para aparecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vem à tona. E quando isso acontece, não há como voltar atrás. Deixe aqui os comentários sua opinião sobre esse caso e não deixe de se inscrever. Obrigado pela sua presença. Te vejo no próximo caso. Entre e fique à vontade.